fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bem-vinda de volta. Bom dia, ouvintes. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Bom, para quem eventualmente possa questionar, o deputado Guilherme da Cunha não faz muito tempo que falou com a gente aqui no Café com Política. A gente está trazendo ele de volta para que ele possa, inclusive, responder a críticas que foram feitas a ele no início dessa semana pelo também deputado estadual Alencar da Silveira Júnior, do PDT. Eu vou contextualizar aqui para que o deputado possa responder a essas críticas que foram feitas, né? O deputado Alencar da Silveira Júnior falou muito a respeito do decreto de flexibilização do transporte por fretamento, transporte de pessoas por fretamento em Minas Gerais, decreto que foi assinado recentemente pelo governador Romeu Zema, um decreto que é e foi amplamente defendido pelo deputado Guilherme da Cunha. Entre outras coisas, o deputado Alencar da Silveira Júnior, na oportunidade da entrevista que nos concedeu no começo dessa semana aqui no Café com Política, disse que o deputado Guilherme da Cunha tinha interesses pessoais e que era preciso que ele admitisse interesses pessoais acerca desse decreto que facilita, por exemplo, muito a vida de aplicativos de transporte por ônibus como o Buzer, que já foi até objeto de reportagens e de entrevistas também aqui na Rádio Super. Então, em função disso, a gente está trazendo novamente o deputado Guilherme da Cunha para que, claro, haja um direito de manifestação dele, direito de resposta a partir das críticas que foram feitas pelo deputado Alencar da Silveira Júnior. Então, deputado, o espaço está aberto para que o senhor possa responder a essas críticas que lhe foram feitas, porque o senhor sabe, a Rádio Super é democrática, a gente faz questão de ouvir os dois lados e é justo que o senhor possa responder. Muito obrigado, Rodrigo. Eu tenho um interesse muito grande que o decreto do frete ele tenha sido aprovado, que a liberdade tenha finalmente chegado no setor de transportes de Minas Gerais, e o meu interesse é que as pessoas possam viajar mais barato, com mais conforto, mais segurança, e que as pessoas que precisam trabalhar tenham novas oportunidades de encontrar uma vaga nos novos empreendimentos e na expansão das 1.871 empresas já existentes no setor que vão poder prosperar nesse novo ambiente de mais liberdade. Esse é meu interesse no decreto. Agora, de onde que vem essa sugestão maliciosa, no mínimo maliciosa, do deputado Alencar, que claramente, ao invés de discutir o mérito do decreto, que é claramente impactante positivamente para Minas Gerais, ele prefere vir me atacar, tentando de alguma maneira tirar a credibilidade da ideia que eu defendo. No passado, antes de ser deputado estadual, eu fui advogado da Buzer. E olha que interessante, como advogado da Buzer, eu até consegui na justiça que ela pudesse operar. Mas eu achei a ideia tão boa, eu achei que aquilo era tão revolucionário e poderia mudar a vida de tanta gente para o bem, que eu decidi deixar de ser advogado da empresa para poder me candidatar a um cargo eletivo e defender essa mesma ideia para todos. Porque a Buzer já tinha na justiça, já tinha conseguido para ela, mas para defender a mesma ideia para todos. Não mais para uma empresa, mas para todo cidadão mineiro. Desde então, a Buzer fez aí alguns aportes e investimentos bastante expressivos e gastou alguns milhões com advogados. Eu fiquei de fora, eu saí antes. Mas saí com um sorriso no rosto porque eu estou fazendo uma coisa que me dá muita alegria, que é lutar por mais liberdade, mais oportunidades para todos os cidadãos mineiros. Não vou ficar milionário. Salário de deputado não permite isso. Dá uma vida confortável, mas não vai me permitir ter casa em Angra, não vai me permitir, né, ficar viajando o tempo todo para fora do país. Ok, né? Eu faço isso com um sorriso no rosto, porque eu encontrei aqui uma vocação e uma missão de ajudar a população de Minas Gerais a ter mais liberdade. E essa ideia, esse decreto do frete é certamente um passo muito importante nesse sentido. O senhor chegou a conversar com o deputado Alencar da Silveira Júnior, deputado? Chegaram a trocar algumas informações nessa semana após essas acusações? Sim, a gente conversa, teve agora o retorno das atividades da Assembleia, discutimos amplamente a questão no plenário, tentei demonstrar a ele os equívocos, os posicionamentos que ele tem adotado. Por exemplo, ele insiste em repetir, né, que o transporte fretado ele é mais barato porque não paga imposto. Isso é uma mentira, isso é desinformação. O setor paga exatamente o mesmo imposto do ônibus ao rodoviário, o mesmo ICMS, e se tiver ajuda de aplicativo,
pagar até mais, porque além de pagar o ICMS do ônibus, vai pagar ainda o ISS do aplicativo. Então, demonstrando para ele como estão erradas essas suposições que ele faz, essas alegações, mas vamos ver se funciona, né? Ele deu a entrevista na segunda-feira, a gente encontrou somente na terça, então vamos ver se daqui para frente a gente consegue estar na mesma página, ou pelo menos ter um debate honesto com informação verdadeira, né? Ou seja, alegar de que o transporte das cidades de Minas Gerais, de Belo Horizonte, vai virar um inferno, vai ficar parecendo Cidade do México, um ônibus atrás do outro pegando passageiro, isso está errado. O transporte municipal é competência do prefeito, do município. Isso aqui, o decreto do frete, é transporte entre cidades. Então, ele faz uso de muitos argumentos absolutamente equivocados, não sei se propositalmente equivocados, para tornar o debate uma coisa totalmente sem sentido. A gente podia estar aqui debatendo os 100 milhões de reais que já estão sendo investidos em Minas logo na sequência da publicação desse decreto. A gente podia estar discutindo como que 1.871 empresas vão poder crescer e como que esse crescimento pode gerar uma estimativa de mais de 10 mil novos empregos no Estado. A gente podia estar discutindo tudo isso, mas a gente está aqui discutindo fake news, discutindo ataque pessoal a mim, baseado também em mentira. Assim não dá, assim o debate não evolui e Minas Gerais é que fica em prejuízo com tudo isso. O deputado Alencar da Silveira Júnior afirmou também nessa entrevista que nos concedeu no começo da semana que as empresas que atuam no transporte de passageiros regulamentado, digamos assim, o transporte regular de passageiros, que elas já investiram ao longo dos anos muito mais do que os 100 milhões de reais que a Buser está anunciando que vai investir após o decreto assinado pelo governador Romeu Zema. Como é que você vê essa declaração dele? Que bom que investiram. Todo investimento é bem-vindo. Se tem a possibilidade da gente atrair mais investimentos com a flexibilização, com a liberdade, eu quero mais investimentos. Mais investimentos significam mais empregos, mais investimentos significam frotas mais seguras trafegando por nossas rodovias. É isso que eu quero. Não é aqui uma competição de quem investiu mais ao longo do tempo, quem vai investir mais agora. A gente quer agora mais investimento para Minas Gerais. A gente precisa desse investimento para ter estradas mais seguras, para ter mais oportunidades de emprego. Quem está fazendo isso no momento são os aplicativos, mas está aberto para qualquer outro. Se as empresas de ônibus concessionárias, aquelas da rodoviária, quiserem investir também, são mais do que bem-vindas. E olha, eu acredito que a gente vai ver mais investimento até delas, porque agora vai ter competição. E quando tem competição, o fornecedor do serviço precisa atrair o consumidor, o passageiro, com mais qualidade, com mais conforto, e aí o investimento é necessário. Quem antes estava confortável na posição de monopólio, não precisava investir tanto. Com competição, eu tenho certeza que esses investimentos vão aumentar, quem vai ganhar é o cidadão mineiro. A gente precisa de concorrência, a gente precisa respeitar o passageiro e colocar ele em primeiro lugar. Não é possível seguir nesse debate, como pretende o deputado Alencar, falando aí do lucro da empresa de ônibus que está há anos e anos prestando péssimo serviço para a população. O passageiro, o cidadão tem que estar em primeiro lugar e é isso que o decreto faz e é isso que eu defendo. Deputado, vamos mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a criação dos 2 blocos partidários, que foi formalizado inclusive na Assembleia ontem, né? Que é o Bloco Independente, com 39 deputados e deputadas, e o Bloco Democracia e Luta, de oposição ao governo, né? Com 17 parlamentares. Queria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte o que isso significa, o que muda na casa agora e como estão os trabalhos, como vão ser os trabalhos daqui para frente. Bem, os blocos na Assembleia, eles são muito necessários para que pequenos partidos tenham representação dentro das comissões e possam, cada deputado que os compõe, ter um trabalho mais efetivo. Vou dar um exemplo. O Novo, partido do qual faço parte, tem só 3 deputados. Tendo 3 deputados, a gente não compõe, pelo regimento da Assembleia, o que se chama de uma bancada. E aí a gente não teria espaço nenhum nas comissões. Ao todo, na Assembleia, a gente só tem 5 partidos que têm mais do que os 5 deputados e que poderiam ter espaço nas comissões. Todos os demais, pequenos, precisam se juntar para poder ter um espaço na Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Educação, Comissão de Segurança Pública, e é por isso que existem os blocos, eles são tão necessários, né? Ontem foram formalizados 2 blocos, um bloco independente, de deputados que se posicionam sem uma adesão ou oposição formal ao governo, e o bloco de oposição. A gente acredita que hoje deva ser formalizado
o bloco de governo, do qual faço parte com muito orgulho de estar no time do Romeu Zema. E o que isso significa para os trabalhos da Assembleia? A retomada do funcionamento das comissões, porque os blocos vão poder indicar seus membros, e com a retomada das comissões a gente vai poder finalmente fazer avançar algumas pautas muito importantes para o Estado. Eu confio que a gente consiga fazer avançar a privatização da Codemig e a reforma administrativa. Privatização da Codemig, Thalita, só para deixar claro, ela é uma questão meramente matemática. A Codemig não presta serviço nenhum para o cidadão, ela só existe para receber royalty da exploração do nióbio. Recebe cerca de 1 bilhão por ano. A privatização dela pode gerar uma renda para o Estado que vai fazer a gente parar de pagar juros tão elevados para a União Federal e vai fazer uma economia de 3 bi por ano, estimada, tá? O que dá um saldo positivo de 2. É matemática pura. É você tirar o dinheiro de uma aplicação que está rendendo pouco para pagar um cheque especial que está arrebentando seu orçamento. É isso que significaria para Minas Gerais a privatização da Codemig, que eu defendo bastante. E também a reforma administrativa, eu tenho certeza que os deputados vão ser sensíveis à necessidade de combater privilégios, supersalários e de colocar o foco do serviço público no bom atendimento do cidadão, e é isso que a reforma vai permitir. O deputado, nós tivemos uma mudança agora nessa segunda metade da legislatura em relação a essa conformação de blocos, porque nós tínhamos anteriormente 2 blocos independentes na Assembleia e agora passamos a ter um só, como a Thalita destacou agora há pouco, o senhor também com esses 39 parlamentares. Na opinião do senhor, isso muda alguma coisa na relação do governo com a Assembleia? O fato dos 2 blocos independentes terem se unido e se transformado em um só, muda para o bloco de governo do qual o senhor faz parte, que deve ser anunciado hoje, formalizado hoje, para vocês que são governistas também? Não muda. Os 2 blocos independentes sempre agiram com muita proximidade um com o outro, e penso que dessa maneira a gente não tem mudanças tão significativas. O que talvez possa mudar é na composição das comissões, como esse bloco ficou muito maior, né, do que os demais, ele é basicamente a junção de 2 blocos, ele vai ter direito aí a mais assentos, mais vagas em comissões e eventualmente mais presidências. Nesse aspecto pode ser alterado, mas não penso que mude a maneira como o governo se relaciona com a Assembleia, o mesmo relacionamento entre nós, deputados de diferentes blocos, que tem que ser sempre muito respeitoso e pautado nas ideias. E por isso insisto, voltando até para o tópico inicial aqui do nosso assunto, da nossa conversa, né? Eu acho lamentável quando o deputado, ao invés de discutir a ideia, como, por exemplo, os benefícios do decreto do frete, resolve atacar pessoalmente um colega e ainda mais fazendo uso de mentira e insinuações que levam o público, levam a população que escuta a ter uma ideia totalmente equivocada. Eu acho isso lamentável e gostaria muito que o debate fosse sempre das ideias, como eu tenho feito desde o início do meu mandato. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece muito esse quadro, né, deputado? Mas é sempre bom reforçar. Perguntas objetivas, respostas objetivas, ping-pong com a gente aqui, combinado? Combinado. Para começar, liberdade econômica. Essencial, é o maior motor do desenvolvimento e a história está aí para nos mostrar isso. Exemplos inúmeros de que com liberdade econômica a gente tem desenvolvimento e todos melhoram de vida. Economia digital. Economia digital é uma realidade, não dá nem para se dizer que é o futuro. Já gera milhares de empregos, já gera muita renda e principalmente gera conveniência e bons serviços para a população, aumentando a produtividade de todo mundo. Alencar da Silveira Júnior. Um deputado com quem tem muitas divergências, seja no campo das ideias ou também das práticas parlamentares. E um exemplo, só para deixar como ilustrativo, vai na despesa de gabinete. Eu economizo basicamente 95% das verbas indenizatórias a que tenho direito. O deputado Alencar faz um uso bastante diverso dessa receita que sai do bolso dos mineiros. Transporte regular de passageiros. Perdão, não escutei. Transporte o quê? O transporte regular de passageiros. Vai ter que enfrentar competição e isso vai ser muito bom para o passageiro, vai ser muito bom para quem está procurando trabalho. Novo ano legislativo. Muita esperança de que a gente consiga pautar questões fundamentais para Minas Gerais, como a privatização da Codemig e a reforma administrativa. É um ano de esperança, mas a esperança tem que vir sempre acompanhada de trabalho.
Eu vou trabalhar para que isso possa acontecer para todos os mineiros. O que vem primeiro, privatização da Codemig ou reforma administrativa? Creio que as duas podem caminhar conjuntamente, mas acredito, numa escala de prioridades, que a reforma administrativa vai ter um impacto mais duradouro para o estado de Minas Gerais. Se com a Codemig a gente conseguiria uma economia anual de 2 bilhões nos juros que a gente paga, com a reforma administrativa a gente pode conseguir resultados ainda melhores, tirando toda a questão da moralidade, que é combater privilégio e supersalário. Passou da hora de fazer isso. Deputado estadual Guilherme da Cunha, do Partido Novo, foi o nosso convidado de hoje aqui do Café com Política. Obrigada, deputado. Eu que agradeço a vocês pelo espaço, desse direito de resposta. Eu fico muito satisfeito com o carinho e com o respeito com que a rádio toca o seu trabalho. É um prazer falar com vocês, é um prazer falar com os ouvintes da Rádio Super. Eu sou fã do programa. Muito obrigado.